Bom dia, ser de luz! Na live de hoje a gente vai falar mais sobre o silêncio e como a gente pode desfrutar do silêncio nos momentos desafiadores, naqueles momentos onde as energias, né, estão em movimento dentro do nosso corpo, aquele sentimento de querer expressar, de querer falar, de querer colocar para fora, né? E como o silêncio pode ser um grande aliado nesses momentos onde o nosso ser se coloca, né? Se passa por situações onde a gente movimenta muita energia. Então hoje a gente vai falar mais sobre o sabor do silêncio, a importância do silêncio e como os grandes mestres que passaram por aqui lançaram mão desse silêncio para conseguir efetivamente, vamos dizer assim, se manter, né, dentro desse estado de serenidade, de paz, de tranquilidade. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o silêncio. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria me conectar com vocês por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar uns minutinhos para o pessoal chegando. Vou fazer uma leitura aqui com vocês de um trechinho sobre o silêncio. Bom dia, seres de luz. Bom dia, Carlos, Marcela, Henrique, sejam bem-vindos. Clarissa, bom dia, meu anjo, seja bem-vinda. Ju, que alegria começar a semana aqui, juntos, conectados. Vamos todos compreender mais sobre o silêncio hoje e como é importante. Bom dia, gratidão, Sheila, pela partilha. Segunda-feira ficou melhor depois da sua live. Obrigada, minha linda, gratidão. Pessoal de Lins, de São Paulo, bom dia, Lu, seja bem-vinda. Bom dia, seres de luz. Abençoado dia para todos nós. Então hoje a gente vai falar mais sobre o silêncio, a importância da gente olhar, né, para esse silêncio. Quantas vezes a gente não coloca tudo a perder, vamos dizer, né? A gente não traz desconforto aos demais, a gente não cria problema, a gente não gera, né, insatisfações ao nosso redor, porque a gente não lançou mão do silêncio, né? Quantas vezes durante a nossa jornada, se a gente tivesse ficado em silêncio, se a gente tivesse, né, desfrutado do sabor do silêncio, a gente não teria tido melhores resultados, a gente não teria, né, colocado o nosso ser, vamos dizer, para ficar mais em harmonia, né? Quantos de nós muitas vezes nos colocamos, né, nessa situação de querer argumentar, de querer falar. E hoje eu quero falar em especial naqueles momentos onde nós estamos vendo os demais passar pelas suas lutas. Eu acho que aqui que é o maior desafio do nosso ser, porque nós estamos todos conectados de alguma forma com essa grande energia e todos que aqui estão em seus processos de aprendizado. Estamos aqui para encontrar o caminho para sair daqueles lugares onde o nosso ser está aprisionado. E quando nós estamos ali tentando encontrar esse caminho e alguém ao nosso redor fica tentando falar esse caminho pra gente, principalmente quando a gente ainda não está preparado para ir por esse caminho, isso fica desconfortável, né? Acaba sendo desconfortável para o nosso ser ficar diante dessas vozes, porque todos nós de alguma forma temos dentro do nosso ser, né, eu diria essa voz mesmo que fica falando pra gente, que fica tentando dar essa direção, né? A gente chama de intuição, é uma voz interna que muitas vezes quando a gente age errado, quando a gente faz algo que infringe dor, algo que causa desconforto, já tem uma voz dentro do nosso ser tentando dar essa direção. E essa voz, ela é possível de ser ouvida quando nós somos envolvidos pela energia do amor. Então, quando nós estamos envolvidos pela energia do amor, essa voz, ela consegue ficar mais clara, vamos dizer assim. Agora, toda vez que nós estamos envolvidos por uma energia, né, de raiva, de medo, de insegurança, de ego,
nós não conseguimos ouvir, é como se ela ficasse mais baixa, né? Vamos dizer, como se ela não tivesse força, como se ela não tivesse potência, vamos dizer assim, para nos ensinar. E aí toda vez que nós estamos mergulhados dentro desses desafios que todos nós estamos enfrentando diariamente, né? Quando nós estamos mergulhados dentro desses desafios, qualquer voz externa, ao invés de ajudar, muitas vezes vai atrapalhar, né? Então é muito importante a gente entender a importância do silêncio, né? E a gente lançar a mão desse silêncio, em especial enquanto os demais que estão ao nosso redor estão enfrentando os seus desafios internos, estão nas suas lutas, estão nos seus momentos, né? E como nós convivemos com outras pessoas, cada ser está vivendo o seu momento. Tem um que está mais de uma prova, tem um que está mais no outra, e a nossa responsabilidade, que muitas vezes a gente acredita que é ficar falando para os demais o que eles têm que fazer, para as direções que eles têm que seguir, é muito mais de ficar dando suporte para aquele ser conseguir enxergar que aquele não é um bom caminho, do que ficar tentando apontar o caminho para ele. E esse lugar que eu acredito que muitos de nós estamos, né, aprisionados, que colocam o nosso ser para olhar para o outro e achar que a gente sabe o caminho do que ele tem que fazer, do que ele deve, né, a direção que ele deve seguir, é realmente, vamos dizer assim, um lugar de fuga de nós mesmos. Porque se eu olho para o outro e acredito que eu sei o caminho que ele deve seguir, vamos dizer assim, e coloco o meu ser para acreditar que eu sei o caminho que ele deve seguir, vamos dizer assim, eu de certa forma coloco o meu ser para entrar nesse lugar de querer falar para ele, né? E se eu estiver olhando para fora, para o outro, eu vou estar perdendo a oportunidade de olhar para mim, para os meus aprendizados. O silêncio, ele é até para dizer assim para mim, olha, o outro tá na luta dele, ele pode estar te xingando, ele pode estar discutindo, ele pode estar falando. E aí você tem duas opções, você vai falar para ele, ai, mas você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, você tá fazendo aquilo. Ou você vai ficar em silêncio e vai esperar ele tomar essa consciência. Porque não somos nós que viemos aqui para trazer essa consciência para os demais, entende? Quem tiver com você na luta, quem tiver com você no dia a dia, você não é responsável direta pela compreensão do outro, para que o outro possa ver o que ele não está vendo, para que ele possa enxergar o que ele não está enxergando. Pelo contrário, quando a gente vai para esse lugar, e eu fui muito, tenho que confessar, a gente acaba de certa forma trazendo desconforto para os demais, porque cada ser tem o seu momento de enxergar que aquela ação, que aquele movimento não é bom para a vida dele. Cada ser tem o seu momento. E quando a gente se recusa a esperar o momento do outro, e a gente acha que a gente tem que acelerar esse momento, que a gente tem que falar, que a gente tem que agir, né? Isso eu tô falando para quem não tá buscando, é óbvio que, né? Se você é uma terapeuta e a pessoa tá te procurando, é lógico que você vai falar, né? Porque ela já tá pronta para escutar. Eu tô falando no dia a dia, com pessoas que estão ao seu redor, com pessoas que estão próximas a você. E elas não querem, por alguma razão não querem, né, não querem enxergar, não querem entender, elas não é nem que não querem, porque eu acho que uma vez eu falei, não querem falar, não acha que não querem, porque não conseguem, né? E a gente, muitas vezes olhando de fora, às vezes um desafio que a gente já passou, né, que eu já consegui de alguma forma, às vezes a gente quer, sente que tem que falar, que tem que explicar, mas a gente não tem, essa não é uma responsabilidade. É importante a gente tomar essa consciência de que não é a nossa responsabilidade, de certa forma, trazer para os demais informação quando eles não querem escutar, entende? Quando eles não... Se a gente estiver no nosso dia a dia, na nossa convivência, e alguém que está próximo de nós está fazendo algo que, dentro da nossa visão, óbvio, sempre dentro da nossa visão, não é algo que a gente acha, né, vamos dizer que é legal, não é a nossa responsabilidade, nós não temos esse direito de falar para o outro, de tentar mostrar para ele o caminho. Por quê? Primeiro porque quando ele não estiver pronto para isso, ele vai te atacar. Ele vai tentar convencer que é você que tá... Porque o que vai acontecer? Você imagina que a pessoa está agindo de uma forma que ela não deveria. E você vai falar para ela, nossa, não faz isso, olha só, você está machucando, você está fazendo algo ruim. E ela não está pronta para ouvir aquilo. Ela vai atacar, porque vai causar desconforto nela, entende? Então, é natural o instinto de revidar
pelo desconforto que está sentindo. E nós nos vemos muito durante a nossa jornada, né? Eu falo, eu errei muito nesse aspecto, assim, de querer, de falar para a pessoa, nossa, é aqui a direção, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. E a gente, muitas vezes, a gente acha que sabe a direção, a gente nem sabe, né? Porque a gente só sabe a direção para o nosso ser, a gente não sabe a direção para os demais. A nossa mente ilusória quer fazer a gente acreditar que a gente sabe. Quer convencer a gente que eu sei o que é melhor para minha mãe, o que é melhor para meu pai, o que é melhor para os meus irmãos. A minha mente ilusória quer convencer que eu sei. E nesse lugar de ilusão, às vezes eu quero trazer, né? Não, vai nessa direção, faz isso, fala assim. Ai, não, eu não aceitaria isso, eu não faria desse jeito, eu não faria. Aí eu venho entendendo o quanto nós causamos de desconforto nos demais e em nós mesmos. Por querer forçar, por querer empurrar alguém para uma direção, por querer acreditando que a gente sabe, né? Que a gente sabe o que é melhor para o outro, né? E deixando de desfrutar de um silêncio amoroso, aquele silêncio onde o seu ser é colocado para olhar para os demais com compaixão, entendendo que todos estão nas suas lutas, todos têm um tempo, né? Todos têm, de certa forma, o seu momento de enxergar que aquilo não é o certo, o seu momento de enxergar que aquela direção não é legal, que aquilo não traz conforto. Cada ser tem o seu momento, a gente não pode acelerar o momento dos demais. Vocês conseguem compreender? E eu pequei em algumas fases da minha vida nesse aspecto, onde eu achava que porque eu já consegui enxergar algumas coisas, lembrando, a gente às vezes enxerga, a gente passou por alguns desafios, enxerga algumas coisas e os outros passaram pelos desafios dele, então às vezes eles enxergam coisas na gente que a gente não está enxergando também, tá? E nós também muitas vezes não sentimos confortável de escutar, né? Quando você não está enxergando ainda algo que você tinha que enxergar, o outro tentar te falar, se você não quer ver ainda, é desconfortável. Porque todos temos o livre-arbítrio para enxergar o que nós precisamos melhorar na hora que a gente quiser. Ninguém pode acelerar esse processo. E quando a gente não lança a mão do silêncio e a gente acha que nós temos que falar para os demais, trazer para os demais informações, para aqueles que ainda não sentem, né, ainda não estão nos seus momentos de compreenderem, é como se a gente estivesse tentando empurrar aquela pessoa para ir para uma direção que ela não está pronta ainda, né? E isso traz desconforto, o que tende a fazer com que o ser, né, traga desconforto de volta. Né? Por que o silêncio é importante? Justamente para evitar esses desconfortos, né? Um silêncio amoroso. Deixa eu ver aqui as perguntas. Bom dia. A Ana falou, mas é angustiante ver a pessoa que a gente ama cometendo erros. Eu sei, minha linda, eu sei, eu sinto a sua dor. É angustiante ver quem a gente ama cometendo erros. E o mais desafiador, muitas vezes estão cometendo erros do nosso lado, estão derrubando a frequência do nosso lado. E quando ainda é pior, com a gente, né? Quando ainda está cometendo erro com a gente, está xingando, está brigando, está tirando o nosso valor. Eu sei que é angustiante, mas a gente falar não vai resolver. Falar não. E quantos aqui já tentaram falar? Conta pra mim se resolveu aí pra você. Não resolve. Se nós já tentamos o caminho do falar e não resolveu, por que nós vamos ficar insistindo? Aí tá faltando sabedoria da nossa parte. Vocês conseguem ver que aí é o seu aprendizado? Porque você tá olhando pro outro, é que você não tá conseguindo aprender o seu? Foi isso que eu errei a minha vida toda. Porque eu tava olhando pro que o outro tinha que aprender, eu não conseguia ver o que eu tinha que aprender. E eu tinha que aprender a ficar em silêncio com aqueles que não estão prontos e não querem ver, não querem ouvir, né? Respeitar que aquele ser não está pronto, né? E de novo, até corrigindo ele, não é que ele não quer, porque na minha cabeça era tipo assim, não é possível, a pessoa não está querendo ver isso, como que pode ele não querer ver um negócio desse? Na minha cabeça era isso, e aí eu compreendi que não é que ele não quer, ele não consegue ver, e se a gente tenta empurrar para a pessoa ver, não, olha aqui, você tem que ver que você está cometendo erro, você tem que ver que você está tirando meu valor, você tem que ver que você está agindo da forma errada, você tem que ver. Se o ser não quer ver, quem somos nós, seres de luz, para forçar? Quando ele não quer ver, nem Deus que está lá em cima força, porque temos o livre-arbítrio. Será que nós pensamos que somos mais do que a energia divina e podemos infringir essa dor nos demais? Podemos empurrar eles para enxergar algo que eles não querem? Eles não querem. Desculpa, de novo, corrigindo. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Porque nessa cabeça da gente colocar que eles não querem,
É como se eles estivessem sendo teimosos, é como se eles estivessem fazendo birra. Eles não estão, eles não conseguem. Não conseguir é diferente de não querer. Essa é a correção que eu tenho que fazer na minha mente, porque a minha mente, ela acreditou a vida inteira. Meu Deus, como é que pode? Ele não quer. Ele quer ser de luz, ele quer. Todo mundo quer amor, todo mundo quer sair da escuridão, todo mundo quer. Mas eles não estão prontos. E tá tudo bem. A gente não tem que combater porque não tá pronto, a gente não tem que xingar porque não tá pronto. A gente não tem que nada. A gente só tem que vibrar no amor e escolher se nós vamos manter conexão ou não manter conexão. É só a escolha que a gente pode fazer. Nós não podemos escolher, vamos dizer assim, mudar o outro. Essa não é uma escolha. Não é uma escolha. Nós podemos escolher mantenho conexão ou desconecto dessa alma que não está vencendo a luta dela. Isso eu posso escolher a qualquer momento. A sua vida, você que comanda, você põe você em qualquer situação, você tira você de qualquer situação. Se coloca você em qualquer relacionamento, você tira você de qualquer relacionamento. A hora que você quiser, você tem esse livre-arbítrio, tá? Agora, você não tem o livre-arbítrio de falar pro outro o que ele tem que fazer. Você não tem esse livre-arbítrio. Eu não tenho, você não tem. Nem Deus faz isso, entende? Enquanto o ser não se abre para ouvir o que as dimensões mais elevadas têm que falar, ele nem escuta, porque a gente não pode interferir. Ninguém, nem as dimensões mais elevadas podem interferir, a não ser que esse ser esteja causando dor, daí interfere com, vamos dizer, normalmente o que a dimensão maior faz, interfere com movimentos que vão fazer ele entender. São movimentos, não é falando, é movimentos que vão fazer ele entender que aquele não é um bom caminho, né? Bom dia, seres de luz. Deixa eu ver que tenham deixado mais mensagens aqui. Bom dia, realmente essas palavras são fortes. Nem sempre alguém permanece numa situação por comodismo ou fraquinho. Às vezes eles não têm força para sair, talvez ela ainda não está pronta para ver. Perfeito, Rosângela, perfeito. Eles não podem. Isso eu tenho que corrigir na minha mente. Vocês viram que eu corrigi várias vezes aqui essa configuração, né? Porque é uma configuração que roda no automático, né? E a gente tem que reconfigurar. Se eles não fazem isso porque eles querem, eles fazem porque eles não sabem fazer diferente, né? Eu já passei por isso, eu também tô vendo pessoas que amam ainda vivendo nessa fase. É doido, é verdade, é doido mesmo. Silêncio amoroso e olhar com compaixão. Perfeito, Cacá, é isso. Jucimar contribuiu com a gente aqui também. O silêncio é uma linguagem de sabedoria. Ele não fala aos nossos ouvidos, mas às nossas percepções. Perfeito, Jucimar, perfeito. É isso. Ele não vai falar. O silêncio, ele fala mais do que as palavras. Vocês sabiam disso? O silêncio fala mais do que as palavras. É incrível. Eu ainda não experimentei. Entrou uma ligação aqui. Eu ainda não experimentei, para falar a verdade, o sabor do silêncio. Mas eu tô compartilhando com vocês isso hoje, porque a partir dessa live, né, eu vou me comprometer comigo mesma que eu vou experimentar o sabor do silêncio. Que eu vou, a partir desse final de semana, porque esse final de semana foi incrível, eu fiz conexões incríveis aqui, assim, de compreensões, de ampliação de visão, muito lindo, assim, todo o movimento. A partir desse movimento todo, desse final de semana, desse tamanho de ampliação de visão, eu escolho experimentar o sabor do silêncio e com certeza vou compartilhar mais com vocês aqui, né? E trazendo esse desfrute mesmo dessa energia, entendendo que o silêncio ele movimenta mais do que as palavras, que o silêncio fala mais do que as palavras. Eu vou até ler um trechinho aqui com vocês, ó. A energia do todo, o silêncio, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. A receptividade silenciosa de uma noite estrelada de lua cheia é semelhante à de um espelho. Reflete-se abaixo do lago coberto de névoa. O rosto que aparece no céu está em meditação profunda, é uma carta, né, de uma deusa da noite que traz profundidade, paz e compreensão. Este é o momento... Deixa eu...
Este é um momento muito precioso. Será fácil para você repousar internamente e sondar as origens do seu próprio silêncio interior, até o ponto em que ele se confunde com o silêncio do universo, né? Que ele está trazendo um movimento de você, aquele primeiro momento em que a gente vai para o silêncio. Não há nada para fazer, lugar nenhum onde ir, e a marca do seu silêncio interior permeia tudo o que você faz. Isso poderia deixar algumas pessoas sentirem-se desconfortáveis, acostumadas que estão com todo o barulho e atividade do mundo. Não importa, procure encontrar as pessoas capazes de entrar em sintonia com o seu silêncio, ou então desfrute a sua solitude. Este é o momento de reencontrar consigo mesma. A compreensão e os insights que lhe ocorrem nesses instantes manifestar-se-ão mais tarde em uma fase de maior extroversão da sua vida. Aí o silêncio, energia do todo apossou-se de você, você está possuído, você nem mesmo existe mais, o que existe é o todo. Neste momento, à medida que o silêncio penetra, você vai sendo capaz de compreender a significância dele, porque ele é o mesmo silêncio vivenciado por Buda Gautama. É o mesmo silêncio do Tissu ou Bodhidharma. De Nascem, o sabor do silêncio é o mesmo, de todos os mestres que passaram por aqui entenderam, né, mais sobre o amor, inclusive. Os templos mudam, o mundo continua se transformando, mas a experiência do silêncio, a alegria que vem dele permanece a mesma. Essa é a única coisa em que você pode confiar, a única coisa que nunca morre. Esta é a única coisa que você pode chamar do seu próprio ser. Né? Olha que lindo quando a gente olha para essa carta é uma carta do jogo transcendental do Zen, tá? É uma carta que fala sobre a importância, né, desse silêncio e que é como a gente deve aprender a desfrutar desse silêncio e não se incomodar, porque muitos de nós usamos o silêncio no momento do desconforto, usamos o silêncio naquele momento onde eu não vou falar mais porque senão eu vou xingar, não vou falar mais porque senão eu vou me irritar, não vou falar mais porque senão eu vou falar o que eu não devo, né? Então a gente usa o silêncio para fugir, quando na verdade a gente deveria desfrutar do sabor do silêncio. A gente deveria olhar para o silêncio e entender que ele é aquele momento onde, se eu me permitir, né, dissolver toda a energia negativa que o campo muitas vezes está trazendo devido às experiências que nós estamos tendo. Todos estamos aqui em aprendizados, e nesses aprendizados muitas vezes nós acabamos colocando o nosso ser em desafios, né? A gente acaba passando pelos desafios dos aprendizados. Em alguns momentos, o silêncio ele vai ser a sua única saída, vamos dizer assim, né? Colocar o seu ser em silêncio. Mas se você colocar o seu ser em um silêncio raivoso, que é aquele silêncio de fuga, de não... vou fugir porque eu não quero falar, porque eu não quero... Você acaba sendo refém dessa energia negativa que vai ficar dentro de você reverberando e toda aquela voz que não foi expressada, ela vai ficar dentro de você gritando, né? Gritando. Agora, se a gente aprende, porque eu acho que isso é um aprendizado, eu mesma não sei, eu vou ter que aprender, tá? Eu vou ter que aprender, acredito que tem alguém que já aprendeu, lógico, né? Mas o silêncio amoroso, que é aquele onde o outro ser tá nas suas provas, tá fazendo o que não deveria, tá agindo de uma forma que a gente, né, acredita que não é legal, que tá agindo de uma forma que não é legal, inclusive com a gente, e você conseguir manter o teu ser nesse estado de amorosidade, de silêncio amoroso, né, de silêncio, vamos dizer, trazendo o seu ser para esse estado de completude mesmo, de não necessidade de ter que falar, de não necessidade. Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que expressar? Porque acho que eu tenho que corrigir, eu tenho que ficar trazendo para o outro, mostrando para ele o que eu acho que ele deve, para a direção que ele deve olhar, o que ele deve fazer. Por que dentro do meu ser eu acredito, né, dentro da minha ilusão, que eu tenho que trazer essa, vamos dizer, esse desconforto para o outro, né? Se eu começo a tomar consciência que o outro ser está fazendo o que ele está fazendo, não porque ele quer, mas porque ele não consegue fazer diferente. Se eu começo a entender que ele não consegue fazer diferente, por que eu vou falar para ele que ele não está conseguindo fazer diferente, entende? Por que eu vou trazer para ele essa informação, se ele lá no fundo ele já sabe?
ele já sabe. Por que que eu vou ser mais uma, né, que vai tentar mostrar, né? Por que que eu não vou? E quando eu vou tentando fazer isso, quando eu coloco o meu ser para ir nessa direção de ficar tentando mostrar para os demais, eu perco a oportunidade de ser amorosa, concorda? Porque eu poderia aproveitar esse tempo que eu ia tentar alertar o outro para agir com amor, para ajudar ele a conseguir, concorda? Para ajudar ele a conseguir. Porque às vezes pode ser, porque eu não tô agindo com esse amor, vamos dizer assim, que ele não tá conseguindo. Às vezes se eu agir com amor, ele vai conseguir. Basta eu trazer, né, vamos dizer assim, essa direção de amorosidade ali no campo, e aí posso inclusive ajudá-lo a enxergar o que ele não está enxergando com essa energia, não com as minhas palavras, tá? Então hoje eu trago pra gente realmente essa importância e essa... Por que não desfrutar do sabor do silêncio, né? Por que achar que falar, expressar, ficar tentando convencer, ficar tentando mostrar que o outro é ruim, que o outro tá fazendo errado, que o outro... Por que que a minha mente me convence que esse é o melhor caminho, né? Se os demais têm feito isso e não tem dado certo, por que que eu vou continuar fazendo, né? Se eu vejo as pessoas ao meu redor, em geral, tentando trazer, né, essa expressão, tentando trazer, e não, vamos dizer, não obtendo bons resultados, né, porque acaba trazendo desconforto, às vezes acaba trazendo conturbação, acaba trazendo, né, por que que eu sinto dentro do meu ser que eu tenho essa responsabilidade, entende? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente deve se perguntar. Por que a gente sente essa responsabilidade de acreditar que nós temos que alertar os demais sobre o que eles precisam, né? O que eles deveriam estar enxergando, vamos dizer assim. Por que não curtir o silêncio e olhar, entender que, inclusive, essa busca pelo silêncio amoroso, ele é exatamente o ponto onde nós colocamos o nosso ser para que ele possa evoluir. Você aprender a ficar em silêncio é uma evolução. Se a gente ainda não sabe fazer o silêncio amoroso, ao invés de ficar tentando falar para os outros o que eles devem fazer, por que nós não nos colocamos nesse lugar, né, de aprender a ir para esse silêncio amoroso, ao invés de ficar, né, tentando... Sempre tem um aprendizado, concorda? Para nós, mesmo diante dos outros. Ai, Amanda, mas está trazendo desconforto para mim, tá trazendo... Então, vai em busca de desconforto. Por que está trazendo desconforto? Então, fica em silêncio que você vai conseguir entender o porquê que está trazendo desconforto. Se você ficar tentando falar para o outro que está trazendo desconforto, muitas vezes o outro não vai querer ouvir, porque ele vai se sentir chateado, que é como se você estivesse falando uma coisa que ele não está pronto para ouvir ainda. Ele não vai ouvir, ele não vai mudar, e a gente perde, quem acredita que tem que falar, perde a oportunidade de desfrutar do silêncio, que poderia ajudar você a entender que você não deveria falar, entendeu? Porque a gente fica nesse flow, nesse ritmo de constância, de achar que eu tenho que falar pro outro, que o outro tem que aprender, o que ele tem que entender, o que ele tem que ver, o que ele tem que... É que eu perco a oportunidade de desfrutar desse silêncio, né? Do sabor desse silêncio. E é justamente olhando para o outro e acreditando que eu devo falar para o outro o que ele deve fazer, que eu não consigo enxergar que o silêncio é o meu lugar. Entende? Que se eu ficar em silêncio, eu vou começar a entender que esse lugar é melhor do que eu ficar falando. Mas por que eu não consigo? Porque eu estou olhando para fora, eu estou tentando ver o que o outro tem que aprender, por isso eu não aprendi ainda. Entende? Tô falando dos meus aprendizados aqui, tá, pessoal? Vê se faz sentido aí para vocês. A Fabiola falou, no turbilhão da alma e da dor parece tão desafiador. E fazer e ficar em silêncio é desafiador. Pelo menos pra mim aqui é um desafio imenso. Eu vou, como eu falei pra vocês, começar a treinar mais. Eu vou começar a colocar isso em prática, porque eu venho entendendo que tem situações que não tem o que a gente fazer. E à medida que a gente vai elevando a nossa consciência, que a gente vai elevando a nossa capacidade de amar, o silêncio faz parte dessa capacidade de amar. Você ficar em silêncio quando um outro ser está em seu processo de aprendizado, você não se sentir responsável por ficar falando para ele coisas que ele não está pronto para ver ainda, é amor. Faz parte do desenvolvimento da nossa capacidade de amar também. Consegue entender? Porque enquanto eu estou ali tentando falar para o outro, não, porque é isso que você tem que fazer, é essa direção que você tem que ir, é isso,
eu estou perdendo a oportunidade de ser amorosa, de ser, né, de agir com amor e ensinar talvez que a direção, né, vamos dizer assim, é aquela, né, que a direção é o de ser amoroso. Muitas vezes nós estamos falando de falta de amor com falta de amor. Vocês já pararam para perceber? Olha para sua rotina, para o seu dia a dia. Às vezes você está querendo falar para o outro, mas você está agindo com falta de amor, gritando. Então você está agindo com falta de amor tanto quanto, né? Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de achar que nós temos responsabilidades e que a gente tem que ficar alertando os demais e que os demais têm que nos ouvir, né? Porque ainda tem esse outro ponto, não é nem só achar que a gente tem que alertar, a gente também acha que eles têm que ouvir. Oh meu Deus, mas a mente é louca, não pensa. Achar que os demais têm que ouvir. E quando eles não escutam, a gente começa a ficar nervosa e quer falar mais alto, às vezes quer falar com... Porque a gente acha que eles têm que ouvir. Já parou pra pensar que loucura que é isso? E às vezes eles não estão prontos. Às vezes não quer mesmo e às vezes não está pronto. Entende? E eu entender que não está pronto, eu colocar o meu ser nesse lugar de aceitar o silêncio amoroso, é uma aceitação de que aquele ser que está do seu lado, que está ferindo, que está traindo, que está machucando, que está julgando, ele não está pronto para sair dali. O silêncio amoroso é uma aceitação, mas não é aquele silêncio com raiva. Ai, que raiva dessa pessoa, porque ela não está não tá fazendo do jeito que eu quero, porque não está agindo da forma que eu acho certo, porque está fazendo... Não, é aquela compaixão do tipo, ele não está fazendo, ela não está fazendo do jeito que é certo, porque ela não sabe, porque ela não entendeu ainda, porque ela não... Talvez não é o momento de entender isso. Consegue compreender? Então, a gente colocar o nosso ser nessa direção de olhar para tudo isso e entender a magnitude da oportunidade que nós temos de lançar, de mergulhar nesse silêncio. É uma oportunidade que nós temos de mergulhar nesse silêncio para que a gente possa não ir para a irritação, não ir para a raiva, manter a paz, mergulhar em um silêncio de aceitação de tudo como é, todos como são. Parar de querer que mude, parar de querer que seja diferente, aceitar que tudo é e todos são como são. E eles só vão enxergar quando estiver na hora. Eles só vão sair daquela situação quando for o momento, quando eles conseguirem. E não sou eu, nem você que vai acelerar. Porque nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito de acelerar o processo do outro. Se o outro ainda não está pronto para enxergar, nós temos o direito de ficar em silêncio amoroso do lado, se quiser. Ou de fazer uma desconexão amorosa. Isso nós podemos a qualquer momento. Você tem essa escolha. Você não tem o direito de ficar julgando ele porque ele não está conseguindo. Você não tem o direito de ficar falando na orelha dele, até dele ou dela, porque ela não está enxergando o que ela tem que enxergar. Isso nós não temos. E isso causa desconforto aos demais. Isso é falta de amor, tanto quanto qualquer outra falta de amor. A gente tentar colocar o outro para enxergar algo que não é o momento ainda dele enxergar. Consegue entender? Deixa eu ver o que mais aqui. Pode acontecer também da gente se colocar em um silêncio amoroso e ainda assim o outro ser ficar com raiva e querer nos atacar. Crise, isso é o que vai acontecer, tá? Principalmente, isso é o que vai acontecer. Você já tem que estar preparado. Por isso, em alguns momentos, precisa da desconexão amorosa, né? Se isso acontecer, a gente faz uma desconexão amorosa. Porque o silêncio pode tanto ajudar os demais, como pode causar irritação nos demais. Principalmente se é um silêncio que o outro já sabe o que você está fazendo porque ele está na prova. Porque você já tentou falar e ele não escutou, aí ele já sabe que você está... Eu acho que o maior segredo é a gente não falar, mesmo antes, porque quando a gente tentou falar e aí ele vai... O que acontece? Você viu que a pessoa tá tendo um comportamento que não é legal. Aí você tenta falar, a pessoa não escuta. Aí você vai pro silêncio, né?
Só que aí ela vai continuar tendo aquele comportamento que não é legal. Só que ela vai ficar irritada com você, porque ela sabe que você já tentou falar pra ela que não é pra ela ter. Ela não tá conseguindo parar. E é como se mesmo que você em silêncio ainda lembra ela que você já falou pra ela. E aí ela vai tentar atacar você. Agora imagina que você não falou desde o começo, você não falou nada. Você só tá agindo de forma amorosa, você só tá agindo. Aqui eu acredito que é mais difícil do ser atacar. O ser, ele ataca quando ele sabe que você tá em silêncio, mas que no final das contas você pensa ou você acredita que, né, que ele deveria tá fazendo diferente ou tá agindo diferente. Então aqui ele vai ter desconforto e vai tender, né, a atacar, vamos dizer assim. Porque ele não tá pronto pra ver e não tá pronto. E o fato de você já ter tentado mostrar e ele não ter aceitado causa desconforto. Ele te vê ali do lado vendo que ele não tá conseguindo, entende? Mais ou menos isso. Gente, quando a gente é pequeno, sabe aquelas crianças quando vai pôr os quadradinhos assim e não consegue? Chega uma hora que ela fica irritada também, ela já não tenta mais, porque ela é muito parecido com isso. É muito parecido com isso os relacionamentos. Se você parar pra pensar, quando a criança vai tentar pôr o quadradinho no lugar certo, e aí você fala, não, o quadradinho é aqui, o quadradinho é ali, o quadradinho, ela não tá conseguindo. Aí você vai tentando falar, vai falando, a criança não irrita, ela não fica com aquele sentimento de não, não tô conseguindo. É muito parecido com quando a gente cresce, tá? Porque nós somos, na verdade, todos os adultos, né? Crianças aprisionadas em corpos de adultos. É muito parecido quando a gente cresce e alguém tá falando de um comportamento que nós não estamos conseguindo mudar. Pensa aquela criança, né, que tá tentando pôr a pecinha. Se eu não tô conseguindo pôr a pecinha, dá o tempo pra eu pôr a pecinha, porque se eu não tô conseguindo, é porque ainda eu preciso virar essa pecinha aqui, eu vou precisar, às vezes, pôr essa pecinha de ponta cabeça, depois eu vou pôr ela de lado, deixa eu entender como pôr essa pecinha, entende? E o sentimento e as emoções é a mesma coisa. Pelo menos assim eu acredito, né? Qual o nome dessa música? Deixa eu ver aqui. Frequência de Deus, 963 Hz, essa daqui. Ontem mesmo eu passei por isso, a pessoa me ferindo com palavras e eu olhei para ela e vi suas dores e fiquei em silêncio. Que bom, Meide, que bom. Isso é maravilhoso, esse aprendizado. Muitas vezes, eu acho que é um processo que nós vamos viver, né? Todos que estão despertando. E nesse despertar, ser de luz, vai ser muito importante. Vai ser muito importante esse silêncio. Sabe por quê? Principalmente quem foi despertando, quem já vem despertando. Ainda tem muitos que vão despertar. E quando eles forem despertar, eles vão entrar, né, em suas lutas, como nós entramos lá atrás, como nós, né, eu mesmo entrei. E esse momento que eles mais vão precisar é do amor, né? Eles vão precisar do amor, não vão precisar de palavras, eles não vão precisar eles vão precisar de compreensão, de silêncio. Eles vão precisar de silêncio. A gente não tem que falar, a gente não tem que falar o que o outro tem que arrumar, o que ele tem que consertar, o que ele tem que... A gente vai precisar entender. E muitas vezes eles vão continuar, né, nos seus processos, porque esse ataque, essas provocações, é justamente o desconforto que eles estão sentindo, é normal. Então, levar para o nosso ser essa paz e essa tranquilidade, né, de ficar nesse lugar de silêncio, não aquele silêncio que você quer falar, mas está segurando, né? Ai meu Deus, deixa eu me segurar porque senão eu vou falar. Não, esse lugar não é bom pra gente. O bom pra gente é aquele silêncio amoroso, aquele silêncio que coloca o nosso ser em estado de paz, de tranquilidade. É ficar bem por não falar, mesmo que você esteja vendo, mesmo que você saiba que o outro agiu da forma errada, que o outro, né, é ficar bem em não falar. Sabe aquele silêncio que Jesus fez quando lavava o pé de Judas? Ele podia ter falado, nossa, Judas, você não precisava ter me traído, né? Podia ter falado até de forma amorosa. Pois é, Judas, lavando o pé dele, né? Você sabe que eu sei que você me traiu. Você não precisava ter feito isso, né? Jesus podia, não podia? Mas o que ele escolheu, ser de luz? Um silêncio amoroso. Ele não precisava falar. Judas já sabia. Ele não precisava. Por que ele vai gastar a energia dele? Judas já sabia. Vocês estão entendendo o poder do silêncio? Se ele tivesse falado, provavelmente eles tinham discutido. E Jesus nunca seria Jesus. Quantos outros Jesus passaram por aqui que falaram?
na hora H, não desfrutaram do sabor do silêncio. Entende? Ele não precisava ter falado, ser de luz. Você também não precisa. Se o outro traiu, se o outro enganou, se o outro julgou, que seja você mesmo. Você não precisa falar. Não é a sua responsabilidade. Sua responsabilidade é aprender a se colocar nesse lugar de silêncio, desfrutar desse silêncio, aceitando tudo como são e todos como são, sem querer que seja diferente, sem querer mudar, sem querer transformar, aceitando as imperfeições dos demais, aceitando, né, que os demais são quem eles conseguem ser em meio às suas lutas, em meio aos seus desafios, em meio às suas... É isso, aceitando. Aqui eu acredito que nós temos a oportunidade de ir para um outro nível de evolução. Eu acho que é uma oportunidade, pega quem quer, né? De ir para um outro nível de evolução. Ninguém precisa, mas eu não consigo ficar em silêncio. Não vai ser de luz, vai no tempo que você conseguir. Mas se você sentir com o que você está entendendo aqui, porque eu também estou entendendo muita coisa relacionada ao silêncio, que o silêncio amoroso é uma oportunidade, nós temos a chance de repente, nos levar para um outro nível de compreensão, de elevação, de evolução, né? De evolução, inclusive. Olá, bom dia, deixa eu ver aqui as mensagens. Gratidão pela presença de vocês. Bom dia, Amanda. Obrigada, Benedito. Gratidão pelo seu carinho, assim, seu amor. Bom dia, seres de luz. Minha mãe é assim, não tem diálogo. Se fico quieta pra ela, tô ignorando o que fazer. Patrícia, porque tem uma frequência quando a gente fica quieto. A gente pode ficar quieto com raiva e eles sentem. A gente pode ficar quieto, amorosos, e eles também vão sentir. O silêncio amoroso, ele é um silêncio que ele cozinha para o outro ser, que ele faz as coisas de forma amorosa. Ele continua fazendo de forma amorosa e responde o outro ser com amorosidade. Eu acho que não é um silêncio, talvez esse que a sua mãe se irrita, Patrícia, é um silêncio onde ela se sente ignorada, né? Ignorada. Mas o silêncio que eu tô falando aqui não é um silêncio de ignorar. É um silêncio de agir de forma amorosa, mesmo na hora de responder com amorosidade. Olha, eu gostaria de não ir nessa direção, né? Olha, eu gostaria de não falar sobre isso. Eu gostaria de... Então, trazendo uma resposta para o outro ser, não simplesmente ignorando ele, né? Por isso que eu falo do silêncio amoroso. É um silêncio que traz paz para você e para o outro ser também. Não aquele silêncio de revide, não aquele silêncio de frieza, né? Vou ficar em silêncio para você, para você se sentir ignorado, né? Tem que tomar cuidado com a intenção que nós vamos colocar nesse silêncio. A intenção tem que ser uma intenção amorosa. E lá dentro do nosso ser, a gente vai estar olhando para o outro ser que está julgando, que está provocando, que está fazendo coisas que não deveria. A gente vai estar olhando para eles com compaixão, com amor, né? Com amor, com serenidade, com tranquilidade, né? A gente vai olhar para eles com amor, né? E tratando de forma amorosa, penteando o cabelo, dando comida, fazendo o que tem que fazer, levando para, vamos, se for a mãe, né? Às vezes, vamos comigo para algum lugar e tal, de forma amorosa. Sabe que é quando você fica com alguém que está, né, desconfortável, porque o que acontece? Se essa pessoa ainda tem coisas para aprender, ela vai ficar desconfortável. É normal, porque lá dentro dela tem uma voz falando que ela não pode ir naquela direção. Então ela vai ficar desconfortável. E nesse desconforto, ela vai tentar ferir, é normal. O silêncio amoroso é ficar bem com o outro tentando ferir. É aqui que eu acho que é o ponto. É não sentir vontade de revidar. É não sentir desejo de falar. É não sentir vontade de falar pra ele que ele tá tentando ferir. É não tentar mostrar que ele tá tentando ferir. Ele já sabe. Vocês entendem que a pessoa já sabe. Você não precisa falar. Só que você tem que aprender a ficar bem com o outro fazendo isso, para você conseguir manter a conexão de forma amorosa. E para poder ficar bem,
tem que aprender a desfrutar de um silêncio amoroso. É entender o sabor do silêncio. O silêncio, nós usamos ele não da forma correta, na minha visão. Ele hoje é usado para uma fuga. Ele é usado para você não falar o que você não deve. Ele é usado para você não estourar, para você não se irritar. Não é desse silêncio que eu tô falando. Esse aí é o que eu sei fazer até aqui. É um outro silêncio que eu quero fazer a partir de agora. É um silêncio amoroso. É um silêncio de permitir que o outro seja o outro, julgando, xingando, provocando, irritando e tal. E isso não mudar a forma que eu vou agir, não mudar o meu movimento amoroso, não mudar a minha resposta amorosa, não mudar nada, né? Porque eu, quando ia pro silêncio, a pessoa fala comigo, eu falo, sim, não, aham, tipo, eu não respondia. E era um silêncio de ignorar mesmo, era um silêncio de tipo, não suporto mais você, não quero mais ficar aqui, não quero mais, que raiva que eu tô, você não conseguir vencer as suas lutas, pelo amor de Deus, alguém me tira desse lugar. Esse não é o silêncio que eu tô falando aqui. O silêncio que eu tô falando aqui é um silêncio amoroso. É aquele silêncio em paz. É aquele silêncio apenas de aguardar os demais compreenderem que aquele não é o caminho, sem me irritar porque eles não estão conseguindo ver, sem trazer desconforto para o meu ser, sem sentir que eu sou responsável por falar que eles não estão conseguindo, sem sentir que eu sou responsável por avisar que eles não estão conseguindo. Gente, só de falar é libertador. Imagina se conseguir. Só de falar eu sinto paz. Vocês estão sentindo? Só de falar que eu consegui chegar num lugar desse, eu já tô sentindo paz. E é pra esse lugar que eu tô indo. Eu não quero ir pra outro lugar que não seja paz aqui nesse lugar. Eu quero ir pra paz. Eu quero ir pra esse lugar, ó, de serenidade. Só de falar em conseguir ir pra um lugar desse, onde eu consigo estar em um lugar onde a pessoa está me ferindo, me agredindo, sem precisar sair, porque hoje eu preciso sair, hoje eu preciso bloquear, hoje eu preciso sair. Se a pessoa começar a ter um movimento que vai tentar me irritar, eu ainda não tenho controle totalmente do meu ser para falar que eu consigo ficar ali, o ser, né, principalmente daqueles que a gente espera, né? Porque se for uma pessoa qualquer no Instagram, por exemplo, que eu não conheço, que vai lá e me xinga, eu não me importo. Agora, se é uma pessoa que a gente ama, que tá próximo, que a gente tem expectativa, aqui é mais difícil. Mas essas pessoas também são humanas e são falhas, e às vezes vão para os seus momentos de dores, e vão para os seus momentos de incompreensões, e vão para os seus, né, movimentos, e nós não temos como controlar, nós não temos como, né? Nós só tem o controle do nosso ser. E o nosso ser, mesmo que você aprendeu a ir para o silêncio, porque eu também acho que todos nós aprendemos um pouco desse silêncio, eu ia para o silêncio irritada. Eu ia para o silêncio com raiva do outro ser, com aquele sentimento de nossa, que filha da mãe que fica tentando me provocar, que fica tentando me irritar, que fica me atacando, eu não quero mais ir para esse lugar. Eu quero ir para esse silêncio, eu quero desfrutar do sabor do silêncio. Eu quero saborear o sabor do silêncio. Não sentir mais a necessidade de falar para o outro ser. Não sentir mais a necessidade de expressar. Não sentir mais a necessidade de consertar. Não sentir mais a necessidade de achar que eu sou responsável por avisar que ele tem que ir naquela direção, que é naquela direção. Não quero mais sentir essa necessidade. Quero tirar essa necessidade de mim. Eu quero aceitar. Parar, sair dessa loucura, dessa programação que me convenceu que eu tenho que ficar falando pro outro que ele tem que aprender. Principalmente quando tem relação comigo, né? Porque quando tem relação com o outro eu já não falo mesmo. Agora, comigo, eu só tenho duas opções. Ou eu fico com ele em um silêncio amoroso, ou eu desconecto dele de forma amorosa. Eis aqui a minha opção. Eis aqui a minha... Eu não tenho o direito de trazer expressão pro outro, né? Eu acho que essa compreensão faz a gente ir muito além. Eu acho que aqui é um outro nível de evolução, gente. Eu mesmo desconhecia. Aliás, nós estamos chegando em um outro nível de evolução. Nós vamos entrar numa nova fase. Eu estava em Minas e passando na rua da casa da minha irmã. Tinha uma moça sentada na rua, na calçada, chorando. Meu Deus, minha vontade de abraçá-la para acalentar, mas fiquei com medo dela não aceitar. É desafiador, Maria Lucilene, né? Às vezes a gente pode perguntar, né, se o outro ser quer
Muito bom, projetou amor. Eu também faria isso, acho que no seu lugar. É tão bom quando a gente ganha essa compreensão. É um ato de amor com o outro e com a gente mesmo. Sentimos o amor de Deus em nós. É isso, Cris, é isso. Que linda a sua compartilha. Eu estou assistindo The Chosen. Já ouvi falar que essa série é ótima. Eu comecei a assistir, mas não terminei. Eu sou difícil para conseguir assistir televisão. Sim, preciso praticar muito silêncio. O silêncio fala muito, mas fala somente com a gente. Esta é a chave. Perfeito, é uma ótima colocação. Uma ótima colocação aqui do Ricardo. O silêncio fala muito, mas fala somente com a gente. E esta é a chave. E o duro é quando a gente fica em silêncio pensando que o outro tem que aprender alguma coisa. A gente deveria ficar em silêncio pensando o que é que nós temos que aprender, né? Não o que o outro tem que aprender. Mas quem ainda está aprendendo a se posicionar porque passou a vida silenciosa, como faz, Grazi? Grazi, aí o seu aprendizado é de você talvez fazer o silêncio amoroso, né? Porque se você não se posicionou, talvez seja porque você ficou num silêncio. Não sei se você ficava com aquele sentimento de que o outro ser estava fazendo alguma coisa para você, com raiva ou com ai, não acredito que ele está fazendo isso para mim. Eu fico aqui em silêncio, suportando, mas de alguma forma trazendo, né, esse sentimento de desconforto para o outro, como se o outro estivesse se machucando ou algum coisa desse tipo. Porque às vezes também tem um ganho, tá? A gente ficar em silêncio ali é o ganho da pessoa que fica vitimizando, né? Ai, porque você está me batendo, você está me batendo. Não faço nada, não saio dali, fico em silêncio, mas internamente fico mandando essa mensagem de vítima, de coitadinha, de tô ali, não consigo fazer nada e tal. Agora, se você ficou em silêncio amoroso, você não tem nem que fazer nada, né? Você tava bem, não tem que sair dali, você tá bem, então só sai quando você não estiver bem, entende? Tira o teu ser quando você não estiver bem, e se você não estiver bem, sai de forma amorosa. Agora, se você não estava bem, aí isso é aprender a fazer um silêncio ficando bem, né? Porque eu acho que o silêncio que a gente não tá bem não é um silêncio amoroso. O silêncio amoroso que eu tô falando é um silêncio onde se tá tudo bem você ficar ali com a pessoa ferindo. Você não vai ficar com raiva, você não vai achar que é com você. Você já entendeu que a luta é dela, não é com você. Ah, mas tá te traindo. Não é, mas tá traindo ela mesma, não tá traindo a mim. Eu fico porque não faz diferença pra mim. Não muda nada. Eu fico porque eu vou ficar aqui achando... não, porque tá fazendo bem pra mim. Vou ficar aqui fazendo porque tá fazendo bem pra mim e deixo o outro ser nas lutas dele. E se não, quando parar de fazer bem pra mim, aí eu saio. Entende? Quando não fizer mais bem pra mim, eu saio. Normal. Eu também fazia muito esse silêncio de ignorar e hoje estou aprendendo a fazer o silêncio amoroso para a mesma pessoa. Infelizmente não consigo desconectar totalmente porque é pai dos meus filhos. Então pronto, aqui é porque Deus falou para você, nem se você quiser você vai desconectar. Então aqui é porque essa é a sua prova, aqui é onde você vai elevar, meu amor, aqui é onde você vai elevar. Né? E eu também estou numa prova assim que é onde tipo, eu também quero fugir, quero ir para um lugar onde eu não tenho que passar por isso. Mas se eu não passo por isso, eu não consigo ir para esse silêncio amoroso. Eu tenho que ser testada. Para eu poder levar a minha capacidade de amar, eu tenho que estar conectada com seres. E essa situação que nem a Cris colocou aqui, que você teve filho, não é aquela coisa assim, não tem opção. Vai ter que fazer silêncio amoroso. Né? Então aqui você está sendo obrigada a elevar o teu ser. Dá graças a Deus, né? Que você tem essa oportunidade. Porque se fosse você mesmo, fugiria. Né? Eu mesmo escapando a minha vida inteira. Escapa que nem... Eu vejo a prova e ó, escapo. Né? Justamente porque eu entendo que é desafiador. A gente tem que... É desafio, né? E minha viu uma paz em ouvir sua voz no seu sorriso. Que bom, Josimar. Gratidão pelo seu amor. Eu sinto ele. E como nos preparamos para alcançar o silêncio amoroso? Vamos compartilhar aqui, porque eu também estou me preparando. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu estou preparando a minha mente para tirar aquela configuração de achar que eu sou responsável por trazer aprendizado para todos ao meu redor. Né? Acho que por conta até desse trabalho que eu faço com o todo, né, eu acho que esse trabalho tem que ser estendido, por exemplo, dentro de casa. Ele não tem que ser estendido dentro de casa. O outro ser que está comigo dentro de casa, que é minha família, né, meus amigos, eu não tenho essa responsabilidade. Quando eles quiserem, eles me pedem ajuda. Eu não tenho que ficar alertando, eu não tenho que ficar falando. Então aqui no meu aprendizado é eu sair dessa configuração de eu achar que eu tenho essa responsabilidade com o outro e entrar numa configuração de aceitar o outro como ele é, com as imperfeições dele, com as lutas dele, e ao vê-lo nessa luta, não trazer expressão, colocar o meu ser em silêncio amoroso, né? E amoroso mesmo, e o outro ser vai ficar incomodado, porque ele
ele lá no fundo ele vai sentir, ele tá incomodado, porque ele tá no meio, ele tá aprendendo. E quando o ser tá aprendendo, ele fica incomodado mesmo, não tem jeito, né? O silêncio amoroso é você ter compaixão e tranquilidade até que o outro aprenda. Enquanto ele combate, enquanto ele briga, e você ir buscando formas de agir de forma amorosa. É óbvio que tem momentos, às vezes, que você vai fazer a desconexão. Até na desconexão você vai ter que agir, você tem que ir para esse silêncio amoroso para poder conseguir fazer essa desconexão da forma que não vai te prejudicar. Se você não for para esse silêncio amoroso, se você não agir com amor com aquele ser que está te atacando, que está te, né, você vai acabar se emaranhando junto com a energia negativa do outro ser, vai acabar causando desconforto na sua vida, entende? Então a preparação é preparar a nossa mente para esse lugar, né? A nossa mente para esse lugar da importância, né? E colocando o nosso ser dentro dessa visão, né? De quão importante é o nosso ser desenvolver essa habilidade, né? Dentro da minha visão, o silêncio amoroso é uma das habilidades que vai nos levar para um outro nível de evolução, que é quando aquela coisa de alguém dar um tapa no seu rosto e você ter a tranquilidade de virar o outro rosto. Mas é porque realmente não feriu, porque você entende que o outro ser, a luta é dele, não é sobre você, entende? Virar o outro rosto e tá tudo bem se ele der outro tapa. É como se você fica bem em estar com alguém que está ferindo até ele entender que aquele caminho não é bom. Com amorosidade. Você sabe que os animais fazem muito isso com a gente? Se você for parar para pensar, os animais fazem isso com a gente. Né? Quantas vezes o seu pet não ficou em silêncio quando você tomou uma ação que não deveria? E você não precisou que ele falasse para você se você estava tomando uma ação que você não deveria. Tenho certeza que você tomou consciência que não deveria, às vezes quando ficou irritado. Sai pra lá, não sei o quê. E eles não falam. Não falam nada. Você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, eles não vão falar nada. E você vai tomar consciência, pode ficar tranquilo. E quanto mais amorosos eles agirem quando você voltar, mais você aprende a amar eles. Já parou pra pensar? Que quanto mais amoroso eles agem com você, quando você toma consciência que você errou, mais rápido você para de errar com eles. Entende o que eu tô querendo dizer? Por que a gente não aprende com os animais, gente? Me conta. Por que a gente não aprende com esses serzinhos de luz que vieram aqui para nos ajudar, né? Já parou? O que o ser humano faz? A gente briga com alguém, a gente faz uma coisa que não deveria com alguém, essa pessoa fica chateada, magoada. Quando a gente reconhece, a gente vai lá, esse ser que tá magoado, revida, né? Revida. E os animais não fazem isso, vocês já viram? Eles confiam, em seguida eles confiam de novo. A gente machuca ele, logo depois eles acabam confiando de novo, né? E aí eles voltam porque eles não dependem da gente ser amoroso para eles serem amorosos, né? É óbvio que depois de um tempo o animalzinho fica com medo, né? Se ele for muito machucado, ele fica com medo também. Mas a gente tirar essa visão da nossa cabeça, né? Dessa responsabilidade com os demais, de alertar, de trazer consciência quando o outro ser ainda não está pronto para essa consciência, né? É isso, seres de luz. Esse é o nosso maior desafio, amar quem está nos atacando. Perfeito. Não, amar quem está fazendo bem é fácil, amar quem está atacando que é difícil. Eu acho que é também silenciar a mente e deixar de ser guiado pelo coração. Eu sinto assim. Pois é, quando a gente silencia, a gente tem essa oportunidade, né? De o nosso coração falar conosco, que a gente não deixar a mente ficar tentando trazer compreensões, né? Que ouvir é maravilhoso. Nessa fase eu fico em silêncio para não ferir, mas não evoluir. É, exato. Hoje eu também tenho que ser sincera para falar que muitas vezes eu fiquei em silêncio para não ferir. Mas o objetivo nosso, que estamos em busca dessa evolução, dessa elevação, é aprender a ficar em silêncio. Não para não ferir, mas porque é o melhor caminho para nós e para os demais também, né? E ficar em um silêncio amoroso, para que a gente possa, com essa energia do amor, permitir que os demais seres compreendam que o caminho da dor não é um bom caminho. Seres de luz, é isso.
9 horas, estamos concluindo essa live com muito amor, começando a semana com tudo, com muita alegria de estar aqui com vocês, gratidão pela presença de vocês. Desejo a todos uma semana abençoada, muita luz, muito amor, muito silêncio. Que Deus nos abençoe nessa jornada, nessa busca por elevação do nosso ser, que nós atinjamos tudo aquilo que o nosso coração almeja, que o nosso coração se abra para esses aprendizados que vão nos elevar como ser e permitir que a gente nos carregue, nos direcione para uma vida mais elevada, para uma vida mais amorosa. Amo vocês, um beijo no coração e até a próxima.